Olá, pessoal. Meu nome é Jerusa Arruda, sou professora da disciplina Hermenêutica e Argumentação Jurídica. Na nossa aula de hoje, nós iremos apresentar, em gerais, algumas considerações sobre a história da hermenêutica jurídica. É importante que façamos de início um lembrete acerca da etimologia da palavra hermenêutica. Então, assim, etimologicamente, a palavra hermenêutica remonta ao verbo grego hermeneuin, que significa interpretar, e ao substantivo hermeneia, que significa interpretação. Inclusive, aferimos acerca dessa etimologia na primeira aula de hermenêutica. Existem correntes que apontam a origem do nome ao deus grego Hermes, filho de Zeus, com Maia, sendo neste caso associado à função de transmutar aquilo que estivesse além do entendimento humano em uma forma que a inteligência humana pudesse compreender. Então, Hermes tinha a atribuição de traduzir as mensagens do mundo dos deuses para o mundo humano. Então, nesse primeiro momento, podemos aferir que Hermes era um hermeneuta. Cabia a ele levar a mensagem dos deuses aos homens e fazer a correta interpretação desta mensagem. Então, Hermes traduzia as mensagens do mundo dos deuses para o mundo do homem. Sua figura era tão marcante que foi atribuído a ele a descoberta da linguagem escrita. E sua função de mensageiro sugere, na origem da palavra hermenêutica, o processo de trazer para a compreensão algo que estivesse incompreensível. Então, era a tarefa do Hermes ter uma correta compreensão da mensagem para fazer uma interpretação possível de ser entendida pela sociedade humana. Então, tornar o que antes era incompreensível, agora passando a ser algo compreensível ao intelecto humano. Inicialmente, a hermenêutica foi relacionada aos oráculos e coube a ela a mantença da estrita ligação com a interpretação. Interpretação de textos religiosos ao se relacionar com a Bíblia, sendo aplicada desde a época dos patriarcas do judaísmo, passando pela teologia medieval e pela reforma, até a teologia moderna. Se a palavra hermenêutica provém do âmbito teológico, também o problema objetivo da hermenêutica começou com as questões da interpretação da Escritura, havendo inclusive várias escolas e correntes da exegese bíblica no antigo judaísmo. Na Grécia Antiga, a hermenêutica estava voltada para a transmissão de uma mensagem, entendida muito mais como uma técnica, com a função de anunciar, esclarecer, traduzir algo que não estava claro. Então, a função da hermenêutica estava para a transmissão de uma mensagem. Para Platão, por exemplo, a hermenêutica estava no segundo plano, tendo em vista que as palavras estavam, para ele, abaixo do mundo das ideias, sendo que apenas por intermédio dessas, ou seja, das ideias, é que se poderia entender e conhecer a realidade propriamente dita. Já Aristóteles desenvolveu um pensamento diferente de Platão, e em sua obra Peri Hermeneias,
ou seja, da interpretação, Aristóteles fez relação entre os conceitos e a realidade. Pois entendia Aristóteles que o processo do conhecimento se faz por meio de abstrações mentais, daquilo que é adquirido por meio das experiências no mundo sensível. No entanto, em Aristóteles, a hermenêutica é apenas uma derivação da lógica, preocupada com a relação entre linguagem e raciocínio, linguagem e pensamento. Os romanos, admiradores da cultura clássica, mas com um viés muito mais prático do que os gregos, passaram do conceito de hermenêutica para a interpretation, ou seja, a interpretação. Principalmente devido ao trabalho dos prudentes, que não se contentavam em atender ao mero texto da lei, mas buscavam compreender o seu significado nos efeitos práticos produzidos na vida das pessoas. Então, formando o que comumente entendemos como jurisprudência, ou seja, o jurisprudente. Essa forma de pensar, ou seja, de interpretar, tipicamente romana, retorna ao centro dos estudos jurídicos a partir do resgate do corpus iuris civilis do imperador Justiniano, lá no século XII. Justiniano, imperador romano, foi o responsável pela compilação de todas as leis romanas. E aqui, neste documento, no Corpus Civilis, há um resgate desses estudos jurídicos. Coube, nesse contexto, a denominada Escola dos Glosadores, primeiramente estudar essa fenomenal compilação levada a cabo por Justiniano. Tinham como características principal a fidelidade ao corpus iuris civilis, interpretando de forma analítica. Davam explicações sobre cada parágrafo dos textos clássicos com outras partes da obra. A escola dos glosadores foi essencial para fornecer a base na qual os juristas que vieram posteriormente fossem além do direito romano, interpretando os textos de Justiniano com maior liberdade, ou seja, com maior autonomia interpretativa. A escola que sucedeu e superou a escola dos glosadores foi a escola dos comentadores. Os comentadores foram estudiosos que passaram a interpretar o direito romano de forma mais livre e autônoma, buscando soluções para casos concretos alicerçados no conjunto da obra, e não apenas em partes específicas do texto romano. Os comentadores faziam uma interpretação de base filosófica, associando o direito à ética e buscando integrá-lo a um valor fundamental, a justiça. Na sequência, surgiu o movimento humanista, que, apesar de não ser considerado propriamente uma escola interpretativa, mesclava os métodos históricos e filológicos para fazer o estudo do direito. E, a partir dessa metodologia, infligiu críticas aos juristas medievais a quem acusava de erros linguísticos e históricos. Essa hermenêutica era baseada na racionalidade, que se inicia com os comentadores, foi reforçada não só pelo humanismo, mas também pelo iluminismo, cujo foco de estudo era a razão, recuperando o racionalismo grego antigo, o racionalismo grego antigo.
Essa concepção acabou por dar origem à hermenêutica contemporânea, que tratamos na primeira aula. A hermenêutica contemporânea, de base essencialmente filosófica, cujo expoente primeiro foi o teólogo protestante Friedrich Schelling. E ele foi seguido por outros importantes filósofos, como Dietrich, Heidegger e Gadamer, cuja obra Verdade e Método, do ano de 1960, é referência no entendimento da hermenêutica como filosofia. Na esteira da hermenêutica filosófica, da codificação do direito e do entendimento do direito enquanto sistema, a partir do século XIX, várias foram as escolas de hermenêutica que surgiram. Citaremos aqui algumas delas, mas sem detalhamentos. Apenas vamos citar e dizer cada uma delas. Primeiro, temos a escola da exegese. Essa escola, que por entender que o Código Napoleão previa todas as situações da vida, acreditava que a interpretação devia limitar-se à pesquisa da vontade do legislador, levando em conta sua intenção. Então, a escola da exegese estava presa ao código, estava presa à intenção do legislador. Temos depois a escola da jurisprudência dos conceitos, que tinha em Puncham seu criador e defensor, com o direito reduzindo-se às normas jurídicas do direito positivo e os conceitos jurídicos devendo ser puramente formais, desprezando-se o aspecto da sua substancialidade, o conteúdo do direito. Essa escola, a da jurisprudência dos conceitos, lançou as bases para o formalismo jurídico no século XX, que foi desenvolvida por Hans Kelsen, que abraçou também o positivismo formalista. Depois veio a escola histórica de Hugo, Gross e Savigny, que colocaram a investigação histórica no primeiro plano. Temos também a jurisprudência dos interesses, de Ehring, a escola de livre investigação científica, com François Geny, a escola do direito livre, que tem como foco a finalidade social do direito, a que o direito se propõe, a quem o direito cuida. E após a escola do direito livre, temos também a escola sociológica, ou a escola realista do direito, de Leon Denis, cujo entendimento era de que o mais importante se traduz na eficácia produzida pela norma. Temos também a teoria egológica do direito, ou seja, o egologismo, do argentino Carlos Cóssio, a teoria tridimensional do direito, de Miguel Reale, fato, valor e norma, o direito alternativo, que baseava-se nas ideias de Paul Marut, com Hamilton Bueno de Carvalho e João Batiste Heckenhoff, aqui no Brasil, a teoria crítica do direito, dentre outras tantas escolas. Então, com tantas maneiras diferentes de pensar o direito, com resultados práticos bastante distintos, uma certeza permanece. Há muito que estudar quanto à escolha profissional é a jurídica. Isso significa dizer que, historicamente, cabe ao jurista, ao hermeneuta, ao intérprete, compreender para poder interpretar da forma mais adequada. Então, a hermenêutica, enquanto problema teórico autônomo, é algo que se põe num contexto do Renascimento e ganha fôlego com a Reforma Protestante. E a questão da recepção do direito romano aqui referido. Por óbvio, isso não significa
que a filosofia não conhece problemas envolvendo a compreensão e a interpretação. Na verdade, questões elementares para o tratamento atual do problema da interpretação, tais quais as relações entre o todo e a parte, que prestigiem a lógica do círculo hermenêutico, possuem desenvolvimento ligado às regras da retórica e podem ter seus rudimentos encontrados, por exemplo, na obra de Aristóteles, em seu Peri-Hermeneias. Todavia, a palavra posta, assim como o título de livro e como a intenção metodológica, mais ou menos precisa, só vai aparecer em 1654 com o teólogo Daguerre. Desde então, distingue-se entre a hermenêutica sacra, ou seja, a arte de interpretar as escrituras, e a hermenêutica jurídica, aquela que cuida da arte de interpretar corretamente os textos jurídicos. E, de outra parte, a hermenêutica profana, também chamada de filológica, considerada a arte de interpretar textos clássicos da literatura. Ficamos por aqui, até a nossa próxima encontro.